E aí, vamos juntos desvendar alguns dos conceitos mais importantes da genética? Se você está na maratona de estudos pro Enem, saber isso aqui na ponta da língua é fundamental. Então, bora lá! Ok, olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar descobrindo onde ficam guardadas as nossas instruções genéticas. Depois, vamos entender o que são os genes e suas diferentes versões e por aí vai. Vamos mergulhar nesse universo. Para entender genética, a gente tem que começar pelo começo, né? E o começo de tudo é saber onde fica guardado o manual de instruções que faz a gente ser quem a gente é. Então, imagina que dentro das nossas células, essas instruções estão organizadas em estruturas que a gente chama de cromossomos. E eles vêm em pares, os cromossomos homólogos. É como se fossem dois volumes da mesma enciclopédia. Um volume veio do pai, o outro veio da mãe. Agora, o mais legal é que se o cromossomo é o livro, cada frase nesse livro é um gene. Ou seja, um gene é um pedacinho de DNA com uma instrução bem específica, tipo cor do olho, castanho. Agora que a gente já sabe onde as instruções estão, vamos ver como elas são, digamos, escritas. Porque assim como existem várias edições de um mesmo livro, também existem versões diferentes para uma mesma instrução genética. Essas diferentes versões de um mesmo gene são o que chamamos de alelos. Por exemplo, para o gene cor da flor, pode existir o alelo que diz flor roxa e o alelo que diz flor branca. São eles que trazem a variedade. E aqui está o pulo do gato. É justamente essa variedade de alelos que explica por que somos tão diferentes uns dos outros, porque existe tanta diversidade na natureza. Tá, mas aí surge uma dúvida. Se o indivíduo herda dois alelos diferentes, um do pai e um da mãe, qual das duas instruções o corpo vai seguir? Quem manda nessa história? A resposta está na relação entre eles. Um alelo pode ser dominante, ou seja, ele se expressa mesmo que só tenha uma cópia dele. Já o outro é o recessivo, que é mais tímido. Ele só dá as caras se estiver presente em dose dupla, sem nenhum dominante por perto. E olha só que interessante essa citação, porque ela quebra um mito. Não é que o alelo dominante briga ou silencia o recessivo. Na verdade, na maioria das vezes, o dominante produz algo funcional, como uma enzima, e o recessivo simplesmente não produz ou produz uma versão que não funciona direito. Ok, já entendemos os alelos e a relação de poder entre eles. Agora, vamos juntar essas peças e ver como as combinações de alelos podem se apresentar no indivíduo. Se um organismo tem dois alelos iguaizinhos para um gene, por exemplo, dois alelos dominantes azão, ou dois recessivos azinho, a gente diz que ele é homozigoto para aquela característica. Agora, se os alelos são diferentes, um azão e um azinho, a gente chama de heterozigoto. E é exatamente aqui que aquela história de dominante e recessivo entra em cena para decidir quem aparece. E pessoal, atenção aqui. Entender a diferença entre homozigoto e heterozigoto é a chave do sucesso para resolver aqueles problemas de cruzamento genético, com o famoso quadro de Punnett, que adoram aparecer no Enem. Fica a dica. Muito bem, a gente já falou do código, das combinações, mas como é que esse código genético se transforma em uma característica que a gente consegue ver, como a cor dos olhos ou o tipo de cabelo? Primeiro, temos o genótipo. Pensa no genótipo como a receita genética. É o par de alelos que o indivíduo carrega por uma característica, seja ele azão-azão, azão-azinho ou azinho-azinho. É o que está escrito no DNA. E o fenótipo? Bom, se o genótipo é a receita, o fenótipo é o bolo pronto. É a característica que a gente realmente vê, a manifestação física daquele código genético. E para visualizar como os genótipos dos pais geram os fenótipos dos filhos, a gente usa o quadro de Punnett. Ele é uma ferramenta visual super simples que nos ajuda a prever as probabilidades de cada característica aparecer. Essa tabela aqui resume muito bem o que acontece. A gente pode ver que, dependendo do cruzamento que é feito, surgem proporções de genótipos e fenótipos bem previsíveis. Isso é a base da genética mendeliana. Mas será que a história termina aí? O genótipo define tudo e pronto, está decidido? A resposta é não exatamente. Existe mais um jogador importante nesse campo. Isso nos leva a uma questão fundamental que adiciona uma nova camada de complexidade. O que, afinal, significa dizer que o fenótipo é o resultado da interação entre o genótipo e o ambiente? A grande sacada é que a genética não é um destino selado. O genótipo dá o plano, a planta baixa, mas fatores do ambiente como nutrição, exposição ao sol, estilo de vida podem influenciar e muito como esse plano vai ser construído, afetando o resultado final. Isso nos deixa com uma última reflexão, então.
Se o nosso DNA é a receita de um bolo, quais fatores ambientais podem atuar como um cozinheiro, alterando o tempo de forno ou adicionando um ingrediente secreto que muda completamente o sabor do prato final? Fica aí pra gente pensar.